Bom, vamos lá. Hoje é o primeiro dia de gerenciamento agora de 2021, né? Então, como no vídeo anterior, eu até comentei que eu tinha dado uma olhadinha rápida na conta, né? Até tinha colocado, fiz um vídeo colocando uma proteção numa ordem positiva lá na Libra com o franco suíço, mas só hoje que eu vou mesmo olhar todos os pares, né? Olhar todas as horas, ver como é que tá e fazer o gerenciamento da semana. Né? Então hoje é dia 6 de janeiro, quarta-feira, então já faz aí 2 dias, né, que a gente já teve o mercado aberto para operações, né, agora do ano. A gente teve já algumas movimentações no início do ano, vem aquela coisa assim, um monte de notícia, aí na hora que abre o mercado, né, a gente nunca sabe se tem, né, um monte de manipulação ou um monte de movimentação no gráfico, assim, por empolgação, pelas notícias que foram se acumulando no feriado e tal. Então eu prefiro esperar 2 dias passar, vou deixar a conta andar um pouco. Para quem está pegando o vídeo agora, por favor, vai lá no início da playlist lá para entender o que está acontecendo. Né? Assiste o primeiro vídeo lá com a explicação do projeto. Para quem está acompanhando, vamos lá. Isso é só para estudo, não é recomendação. Né? Quando eu posto o vídeo, as operações que eu fiz aqui já vão ter passado, o contexto do gráfico já vai ter se modificado, né? Então nada aqui é recomendação de compra ou venda tal, de operação. É só para a gente ir analisando a estratégia. Que situação que a gente está na conta? A gente abre o gráfico, né? Então a gente está aqui no MT5. Primeira coisa que a gente vem olhar, como é que está a situação na nossa conta, né? Então, teoricamente, a última vez que a gente olhou a conta, né, para valer seria sido na semana anterior. E o que a gente tem? A gente está aqui, nosso saldo inicial dos $100 iniciais, né, que aparece aqui como saldo operacional de 10 mil. A gente está aqui com 10.501. O capital líquido aqui, que aí ele acrescenta o flutuante, né, as posições positivas ou negativas, está aqui em 10.700. O que deixa a gente, né? A gente está usando uma margem de 69, com uma margem ainda absurda livre aqui de 10.660, mais de 15.000% de margem livre. Então a conta está saudável, tá, vai muito bem, obrigado. Aqui no flutuante, no momento, a gente está positivo entre ordens negativas e positivas. Eu clico aqui na janelinha do lucro para selecionar aqui, né? Então vamos puxar aqui a primeira linha aqui em cima. Eu clico aqui e organizo. Vamos lá, né? Em ordem decrescente, da mais positiva para mais negativa. As ordens que a gente está com posição com maior lucro agora, estão andando aqui 57, em torno de $48, são as do GBP e do dólar australiano. Tem algumas aqui que já tiveram até em posição melhor, eu acho, mas o gráfico já deu uma retraída depois disso, né? O GBP tinha subido bastante a favor dele, mas já devolveu um pouco. A gente vai olhar se vale a pena fazer alguma proteção ou se a gente vai deixar o preço correr livre ainda, né? Para a gente ter chance de chegar nos alvos mais longos. Vamos correr para baixo aqui, todas as ordens positivas. E aqui começam as ordens negativas. As ordens mais negativas que a gente tem essa aqui do NZ, do dólar neozelandês contra o canadense, que está menos 64, mas essa ordem é aquela que eu tinha aberto, né, um volume errado aqui, ó, de 0,5. Né? O dia que eu fui colocar essa ordem, a boleta estava ali marcada com um volume de 0,5 por causa da outra conta que eu tinha operado no MT5. Aí, para quem opera várias contas, tem que ficar atento a isso. O MT5 às vezes ele guarda alguma coisa na configuração, um indicador ou o volume ali na boleta. Eu mudei de uma conta para outra. Quando eu bati a ordem nessa boleta aqui, ele estava, em vez de estar com 001, que é o que eu deixo normalmente, estava com 0,5, eu só fui ver isso depois. E agora ela está aí. Então vamos lá, vamos olhar como é que estão as nossas contas. Eu tenho mais ou menos 0,70, porque acho que fechou agora. Vamos ver, histórico aqui, acho que fechou uma ordem ontem. Tá aqui ontem foi dia... Cadê? Vamos lá, 2021? Não fechou nenhuma ordem em 2021 ainda. Então tá. Então a gente está aqui com cerca de 0,70 de volume em ordens abertas, né? Eu ainda posso abrir mais 35 ordens de valor mínimo de 0,01, mas eu
comentei no outro vídeo, agora eu estou sendo mais restrito com relação a essas ordens. Então, assim, eu vou esperar fechar mais algumas ordens para deixar essa margem disponível e eu poder abrir novas ordens, porque eu quero guardar um pouco de munição para caso a gente tenha aí uma catástrofe qualquer aí, né, uma segunda onda do Covid grave e o mercado responder de maneira negativa, alguma coisa assim, e a gente ter nossas ordens que estão negativas, elas irem muito contra a nossa posição. Aí, ao mesmo tempo, isso faz o quê? Isso traz uma oportunidade da gente entrar posicionado, né, em pontos extremos do gráfico, porque a gente sabe assim, qualquer baque violento no mercado, logo depois ele provavelmente vai ter uma recuperação forte também, proporcional, né, acelerada e tal. E a gente quer aproveitar, né? Eu quero ter munição para poder aproveitar esses momentos para quando eles acontecem. Então eu vou procurar sempre guardar no bolso aí um 10%, 15%, 20% do meu potencial de uso da conta, né? Nesse caso, se eu posso abrir até 105 ordens de 1 centavo, eu estou usando aí cerca de 70 mais ou menos, eu ainda tenho um pouco de munição ainda para distribuir. Como eu coloco alvos eu vou tentando colocar alvos assim para períodos mais curtos, períodos médios e períodos longos. Então, por exemplo, a gente está com o gráfico aberto aqui, a tela no GBP-CHF, né? Então a gente pode ver que eu tenho aqui 4 alvos, né? Eu tenho 4 ordens abertas, 4 alvos. Se a gente parar para pensar que cada candle aqui é um mês, né? A gente está no gráfico mensal, então se eu imaginar que o gráfico aqui ele vai fazer uma movimentação do tipo voltar aqui para testar o fundo, depois tentar de novo testar essa resistência da média de 20 períodos aqui, conseguir romper ela, mas aí ele voltar para retestar ela aqui antes de subir de novo e chegar nesse primeiro alvo. Peraí, quanto tempo eu tô falando aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô falando de 5 meses. Se cada candle desse aqui for um mês e ele for fazendo essa movimentação mastigada, curtinha aqui, né? Para chegar nos alvos mais acima, pô, quanto? 6 meses? 7 meses nessa movimentação. É claro que assim, a gente também pode passar por momentos como esses daqui, né? Onde você tem em um mês, você tem um candle desse tamanho, que se você transferir essa amplitude aqui, se você colocar um candle desse tamanho aqui onde a gente está hoje, ele bate todos os alvos aqui em um mês só, né? Agora a gente vem vindo que num período aqui, ó, que com raras exceções, né, a gente teve movimentações bem mais curtinhas, mais mastigadas, que vamos lá, é o que tem sido normal no mercado nos últimos 9 anos, né? Então a nossa expectativa tem que ficar dentro disso, né? Olha, ele trabalhou 4 anos dentro dessa consolidação, só com 2 momentos de teste no fundo ali. E agora ele vem trabalhando 4 anos dentro dessa consolidação. A probabilidade aqui é ele continuar dentro. Ele pode vir criar uma consolidação aqui para baixo e passar 3, 4 anos aqui para baixo também. E nossas ordens aqui vão ficar esperando esse tempo todo aqui aberto para serem atingidos. A gente tem que ter consciência disso, né? O que vai acontecer é que se eu guardei munição e o preço começar a trabalhar nos próximos anos, começar a trabalhar ali embaixo, eu vou poder realizar novas operações de compra aqui embaixo com alvos para o topo dessa consolidação ou por uma expectativa dele romper ela e eu vir buscar alvos na região do topo dessa consolidação anterior, assim como do topo da consolidação mais antiga, né? Ou de repente uma virada aí, a gente tem uma boa recuperação da economia na Inglaterra depois do desligamento dela do mercado europeu lá, e a Inglaterra sempre foi uma moeda muito forte, né? Eu acho que principalmente quando o país anda sozinho, né? Agora até ele se adaptar a essa nova condição, né? De estar desligado do euro, mas vai que as coisas dão muito certo para eles lá e a gente vai ter chance de repente o preço romper, né? E aqui com relação ao franco suíço ele vir buscar esse vazio gráfico aqui, buscar alvos até mais lá para cima, né? Então
qual que é a minha ideia agora? Como eu já tenho alvos que eu sei que podem ficar mofando aí por meses ou até anos, de repente, no gráfico, eu vou buscar, e eu quero guardar uns 10% de munição, então o que eu vou fazer? Se eu já tenho 0,70 de volume distribuído em ordens, eu vou gastar ainda mais umas 10 ordens de 0,1, ou 5 ordens de 0,2, ou umas 15 ordens no máximo, a não ser que vá fechando alvos aí, ou vá podendo repor novas ordens. Mas o que eu vou fazer? Agora eu vou evitar de colocar alvos muito longos, porque eu já tenho uma quantidade boa de alvos longos distribuídos nos pares. Então agora eu quero que a gente comece a ter uma renovação um pouco mais frequente das ordens. Então, dessa condição da conta que a gente está agora, como aconteceu de eu principalmente colocar alvos médios e longos, agora eu vou buscar colocar mais esses alvos mais curtos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar, no caso do GBP-CHF aqui, a gente já tem até uma quantidade boa de posições abertas. A gente tem um alvo aqui que a gente espera que vá, né, aí acontecer em 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Inclusive, vamos lá, olhar aqui no ativo aqui, GBP-CHF, se eu não me engano, é um alvo que a gente colocou a proteção, né? A gente deve ter aqui, é só olhar aqui na janelinha aqui do stop loss aqui, cadê? Tinha um alvo que a gente tinha colocado a proteção, ó, esse aqui, ó, né? Então, aqui, ó, a gente tem um trailing stop andando nessa posição. Ah, é no dólar. No dólar contra o franco suíço. Acho que aqui a gente tinha colocado no euro, no GBP, acho que já fechou. Cadê? GBP, CHF, eu acho que foi uma dessas que fechou por aqui. Tá vendo aqui, ó? Ah, aqui quando você olha no histórico, você vê essas que estão aqui com o verde no TP, foi porque elas atingiram o alvo do TP. As que estão fechadas no vermelho aqui, são as que fecharam com o stop de proteção. A gente colocando o stop de proteção atrás delas, né? Então você vê, ó, essa aqui foi a quantidade de ordens que a gente protegeu e foi saindo pela proteção. Você geralmente acaba abrindo um pouquinho, né? Abrindo mão de um pouquinho do lucro, né? Quando você faz isso. O melhor é a gente conseguir sair pelos TPs. Então, vamos lá, vamos ver se a gente tem alguma oportunidade de colocar alvos mais curtos. Mas pegando o exemplo de onde a gente está aqui, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, assim, vale a regra do gráfico mensal. Então, eu tenho que buscar um par que está numa situação similar a esse daqui, onde o preço está trabalhando mais na região de fundo, ele está abaixo da média de 200 períodos, de 150, ele está abaixo das médias longas, né? Olha a distância que o preço está da média, né? Ele tem uma situação à esquerda do preço, né? A parte antiga do gráfico, a gente tem uma situação favorável, né? Então, a gente pode ver que a maior parte da vida do GBP contra o CHF, aonde é que ele passou ela trabalhando, né? Vou minimizar bem o zoom do gráfico aqui. Você pode ver que a maior parte da vida do GBP com o CHF foi lá em cima. Depois teve essa queda, né, brusca aqui, e aí em 2004, 2005, e depois disso ele veio trabalhando aqui embaixo, né? Então, a gente pode esperar uma recuperação do GBP aqui? Pode. Ah, tem até essa ordem aqui, né? Que a gente falou assim, vamos largar ela aí para um dia a gente resolve o que é que faz com ela, né? Essa ordem pode demorar 10 anos para chegar lá em cima, não sei. Mas, geralmente, quando você tem um vazio gráfico assim e o preço consegue se desgrudar dessa consolidação aqui na base, ele acelera muito rápido nesse espaço vazio, porque ele encontra pouca resistência recente aqui, né? Então a tendência de se ele sair daqui de baixo, dele atravessar muito rápido esse espaço vazio, a probabilidade é boa, é grande, né? Então a gente deixou uma ordem mofando lá para cima. Mas o que a gente vai buscar? Primeiro, a gente vai buscar um gráfico que esteja nessa condição no mensal. Então, por esse gráfico aqui, eu jamais faria uma venda, né? E eu acredito que ele está numa condição boa para eu colocar compras. Então, eu vou dar uma olhada nos tempos menores. Eu posso pular direto, por exemplo, para o gráfico diário aqui. E aí no gráfico diário a gente tem o auxílio das bandas de Bollinger, né? Eu posso usar a banda de Bollinger nos outros tempos também. Mas a gente, para facilitar aqui, a gente deixou um indicador para cada tempo gráfico, né? Então no mensal a gente olha lá o Kapizak, né? E as médias.
e aqui no diário a gente dá uma olhada nas bandas de Bollinger. Então, com relação ao diário, qual é o momento que a gente busca? Se eu quero um alvo mais curto, eu preciso que esses gráficos de tempos menores estejam a meu favor também. Então, no gráfico mensal, eu sei que eu posso colocar uma compra. Tudo bem. Então, eu estou habilitado, né, pelo gráfico mensal a poder comprar no GBP contra o CHF. Agora, com relação ao gráfico diário, o que ele mostra para mim? Que ele vem fazendo essa movimentação aqui dentro desse range aqui, que a gente espera que ele vai continuar, né? Então, ó, ele está trabalhando nessa faixa aqui de topos e fundos. Então, seria mais interessante pelo gráfico diário eu colocar compras nesse gráfico quando o preço estivesse mais próximo do fundo, né? Então, hoje, aonde é que ele está? O preço está bem no meio do caminho. Então, impede de eu colocar uma compra aqui? Não. Só que eu tenho que estar ciente de que, ao invés dele vir bater num alvo, vamos supor que eu colocasse uma compra aqui hoje e um alvo mais ou menos na mesma amplitude desses dias anteriores. Ó, há 3 dias atrás, o preço chegou nessa região. Aqui, ó, há 5 dias atrás, ele chegou nessa região. Há 20, 30 dias atrás, ele andou circulando por aqui, né? Ó, em agosto do ano passado, ele andou circulando por aqui. Então, um alvo mais curto, eu podia colocar aqui, por exemplo, um alvo para média de 200, né? Um alvo curtinho. Olha só como ele andou circulando, atravessando essa região da média aqui com frequência, né? Só que eu tenho que estar ciente que se eu entrar com uma compra aqui, ele pode ser que ele venha testar o fundo aqui de novo ainda, né? Antes de voltar para cá. E aí o que eu imagino ser um alvo rápido pode ser mais uma que vai demorar a ser atingido. Então vamos dar uma olhada nos tempos menores. Por enquanto eu tenho o mensal a favor e o diário me dando uma coisa assim, não faça nada por enquanto. Eu posso esperar para ver se ele vai vir para baixo, mas depois eu posso ver ele vir para cima também e ficar com aquela sensação de perdi o trem, perdi o ônibus, né? Fiquei no ponto. Não pus a ordem e o preço foi embora na direção que eu queria. Então, eu vou dar uma olhada. Eu tenho um voto a favor para colocar compra pelo mensal e eu tenho uma indecisão no diário. Vamos olhar no H4. No H4, em que posição que ele está? Nos períodos mais curtos agora de movimentação, ele também está num ponto de indecisão aqui, né? Então, eu tenho aqui a média de 200, né? Eu tenho a média mais curta aqui também, que acho que é a nossa média de 20. Ah, não, aqui são as duas médias de 200. Uma é a que faz a normal, que a gente está vendo em todos os gráficos, e a outra é a que tem os níveis do túnel de Vegas aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que o preço está trabalhando. Quando ele rompe a média de 200 para cima, ele está testando o primeiro nível do túnel de Vegas. Às vezes, alguns dias ele chegou a ir até o segundo, mas voltou, né? Mas ele tem ido com mais frequência só até o primeiro nível. Aqui embaixo a gente pode ver que o primeiro nível do túnel de Vegas também segurou o preço em vários momentos aqui, né? Mas a gente teve recentemente, olha lá, segundo, terceiro, quarto nível do túnel de Vegas, a gente teve recentemente esses testes na baixa aqui. Os testes na alta, eles são mais antigos um pouco, né? Então, a probabilidade, talvez, de preço saindo dessa consolidação seria o que? Ele continuar fazendo esse movimento aqui e querendo testar topos, né? Porque as anteriores aqui, vamos lá, ele trabalhou, né, aqui em cima, depois ele trabalhou aqui embaixo, agora ele está tentando fazer o que? Trabalhar aqui em cima, né? Então, a gente pode seguir esse raciocínio daí. Então, o que eu precisaria agora saber para ter uma definição com relação ao diário e ao H4 que estão indecisos? Se eu quisesse colocar uma compra aqui agora, o que eu faria? Vamos olhar um tempo menor ainda, vamos para o M30. Aí, para quem acompanha o Willy Neto também, já viu algumas postagens ou leu o livro dele, vai ver que o Willy, ele faz entradas pelo 30 minutos também. Então, o que ele espera aqui? Ele esperaria um sinal de compra. O 30 minutos, o que está mostrando para a gente? A gente tem aqui uma média, né? Que é, cadê?
Propriedades, ó, essa é a média de 200 do 30 minutos, né? E essa amarela aqui é uma média de 20, uma média mais rápida. O que o 30 minutos está mostrando para a gente? Que o preço está trabalhando abaixo da média de 200, ele vem numa consolidação aqui, né? Ele está mostrando ele está formando um triângulo aqui, ó, né? Ele tem respeitando um pouco essa linha de tendência de baixa, não é uma tendência forte. Eu digo aqui que o preço está sem tendência, na verdade. Aqui ele está andando numa lateralização, mas a gente vê que existe uma pressão dos vendedores em jogar o preço para baixo. Cada vez que o preço sobe um pouco, os vendedores já estão entrando forte, jogando o preço para baixo de novo, e o preço não está conseguindo renovar as máximas, né? Cada vez que ele sobe, ele não consegue fazer uma máxima mais alta que a anterior, ele vem fazendo máximas menores. Por outro lado, a gente vê que num período um pouco mais curto, ele também não vem conseguindo fazer mínimas mais fortes, né? Ele estava tentando uma mesma situação aqui, ele estava fazendo esse mesmo triângulo aqui de início, e aí ele teve um rompimento desse triângulo para baixo, mas não conseguiu levar isso muito à frente, né? Ele segurou aqui numas resistências anteriores aqui. E aí depois ele começou a formar de novo esse triângulo, apesar dele ter falhado a descida aqui, né, desse primeiro triângulo, rompeu aqui para baixo, ele não conseguiu dar sequência. Agora ele vem formando um triângulo que nas últimas 2 horas aqui foi rompido, né? Vamos olhar isso aqui com um zoom um pouquinho maior. A gente vê que esse triângulo ele continua respeitando a linha de tendência de baixa mais longa lá, que vem desde do primeiro triângulo formado aqui atrás. Agora ele está fazendo uma segunda tentativa de rompimento, né? Ele está fazendo um movimento bem clássico aqui, né? Para quem estuda análise gráfica aqui, esse triângulo ele vem, é uma bandeirinha, né, de baixa aqui, porque ele tem um mastro lá atrás, né? Então ele vai fazendo esse desenho assim, né? Uma bandeirinha, rompe para baixo aqui, faz outra bandeirinha, né? Assim, e rompe para baixo e vai. Então, a gente vê que agora ele fez esse rompimento aqui. Você tem o conjunto de candles aqui, desses 3 candles de venda aqui, aqui e aqui, que efetivaram esse rompimento. Aí você tem um candle positivo que depois do impulso inicial do rompimento, ele volta para testar a linha rompida, e aí depois ele dá sequência à descida. A sequência não está sendo muito forte, né? A expectativa num rompimento desse é que você tivesse candles fortes como você teve aqui atrás, ó, né? Olha aqui, ó, rompeu, voltou para testar a linha rompida com esse doji verdinho aqui, e aí depois meteu logo essa barrona forte de venda aqui que empurrou o preço até lá embaixo. O rompimento teve momentum, né? Ele teve continuidade. Agora, o que a gente está vendo aqui nesses últimos 30 minutos? Talvez pelo mercado asiático só está funcionando, Nova York está fechado, Londres está fechado agora no horário que eu estou aqui. Então, talvez por isso ele não esteja querendo descer com impulso aqui, não está tendo volume suficiente para empurrar ele para baixo ainda, né? Então, o que a gente percebe? Que as tentativas de venda, de jogar o preço para baixo, estão falhando. Qual que é a probabilidade aqui? Existe uma chance dessas tentativas frustradas de venda irem cansando, né? Ele tentar aqui consolidar aqui por mais um tempo, fazer outro triângulo, tentar romper de novo, uma hora ele vai desistir disso, os vendedores vão cansar, e aí a hora que os compradores assumirem a liderança desse movimento, jogarem ele com força para cima. Então tem essa probabilidade, mas ainda não mostrou essa intenção. A gente poderia o quê? Esperar esse rompimento para cima acontecer para a gente entrar com uma compra. Então, aqui eu posso ficar acompanhando esse ativo, por exemplo, se eu quisesse, ou se eu tivesse tempo para isso agora, né? Não é o nosso caso, não vou fazer isso, mas eu esperaria ele romper a média de 20 para cima, talvez ele tentar romper ou mostrar uma confirmação de rompimento dessa linha de tendência de baixa, para daí eu achar que ele está tomando uma decisão de voltar a subir aqui, né, olhando pelo H4 e olhando pelo diário.
para ele continuar respeitando essa linha de tendência de alta que ele vem aqui no diário, ele está testando ela, de repente ele vai dar mais um toque aqui, vai fazer toda aquela movimentação que a gente comentou ali, antes dele continuar para cima. Então o melhor aqui pelos 30 minutos seria o quê? Esperar ele, né, ver o que ele vai fazer. Então é desse jeito que a gente olha, para a gente colocar ordens em tempos menores. Você pode usar outros indicadores, usar nenhum indicador, né? Mas a minha sugestão seria você fazer isso. Obedece à tendência principal ou a ausência de tendência para não fazer nada pelo gráfico mensal, no máximo no semanal, e aí você, com o auxílio do diário, do H4, mas principalmente do 30 minutos, você vai decidir se tem possibilidade de você colocar uma entrada com um alvo curto, um alvo para ser atingido em horas ou dentro da semana e tal. Nessa conta, um alvo curto aqui representaria quanto para a gente no GBP CFH, por exemplo? Se eu pegar aqui no 30 minutos, vamos imaginar que eu colocasse um alvo aqui, acreditando nesse rompimento. Se eu achasse que o preço rompeu aqui, ele voltou para testar, de repente segurou um suporte nessa média de 200 aqui, e aí realmente foi para cima, né? Ganhando esse espaço vazio aqui, com facilidade para ele subir. Aonde a gente acha que esse preço vai encontrar uma resistência que vai impedir ele parar de subir? Pelo 30 minutos, o que a gente pode olhar? Provavelmente essa região de topo aqui, né? Então, eu colocaria um alvo, se eu fosse entrar com uma compra aqui agora, a gente colocaria um alvo mais ou menos para essa região. Vamos ver, nesse topo aqui, no 1.20900, mais ou menos. Se a gente olhar isso aqui, pegar a cruz aqui do gráfico, se a gente olhar isso aqui, a gente estaria falando numa entrada aqui na altura da média, a gente estaria falando de mais ou menos 1.126 pontos, né? Então, eu posso fazer essa conta para ver quanto seria esse valor de financeiro, né? Ou eu posso usar, por exemplo, vamos ver, eu tenho essa ordem de compra aqui em cima, que ela está mais ou menos onde seria a minha região de alvo. Eu vou aproveitar e vou dar uma olhada nela, ó. Essa ordem, ela não tem stop registrado nem nada. Eu vou fazer o seguinte, se eu criar um stop aqui, ó, não vou nem criar, eu só vou pegar ela na linha aqui e vou puxar lá para baixo só para ver o valor. Você está vendo que aqui, ó, no lado esquerdo dela aparece ali stop loss e o preço vai variando. Se ela fosse o meu alvo e eu colocasse a entrada mais ou menos nessa região aqui onde o preço está agora, tá vendo ali, ó, ele está me mostrando menos 11, menos 12 dólares e tal. Então tá legal, eu vou ignorar esse stop, não vou colocar. Mas eu sei que se eu entrar, fizer uma entrada de compra aqui agora e colocar o alvo para essa região de 1.20 aqui, eu teria aí um trade de mais ou menos 12 dólares nessa conta aqui, né? O que em dinheiro real daria, na verdade, 12 centavos, né? Mas eu posso estar buscando alvos curtos como esse, e aí toda semana ver os alvos que estão sendo cumpridos e ir renovando essas operações e assim aumentar um pouco a frequência de trades de alvos pequenos dentro da conta. Isso pode ajudar a melhorar o resultado mensal dela, né? E a gente pode aproveitar de repente gastar aí um 10%, um 20% do volume total de ordens possíveis, a gente usar essa quantidade de ordens, tipo umas 10 ordens de 1 centavo, umas 15 ou 20 ordens de 1 centavo, utilizar para alvos mais curtinhos, para ver se a gente consegue botar um ritmo um pouquinho melhor da conta. Isso vai depender do quê? Da disponibilidade de tempo que você tiver para estar olhando a conta cada vez que você for abrir ela e tal. Se você realmente só tem aquela meia hora uma vez por semana, aí é mais interessante você se concentrar nos alvos médios e longos. Esse é o principal da conta. Agora, quando sobrar um tempinho, você está de boa, teve uns dias de folga aí, que o mercado está aberto, e você quer tá um pouco naquela ansiedade, quer mexer na conta e tal, né? Então você guardou um pouco de munição, você pode vir aqui e se aventurar com os alvos um pouco mais curtos. Mas aí busca um ativo que estiver na melhor condição. Esse do GBP-CHF, a gente viu que a gente tem alguns tempos gráficos aqui menores, deixando a gente em momentos completamente indecisos, né? Então, apesar do mensal dizer para a gente que a gente pode colocar uma compra, os tempos menores estão dizendo para a gente que ainda não é momento para fazer nada, né? E daí a gente pode buscar os outros tempos gráficos e ver se a gente encontra algum alvo para a gente colocar nessa condição.
No geral, as outras ordens, eu não vou proteger nenhuma ordem por enquanto. A gente pegar aqui, por exemplo, vamos ver a ordem que está com o lucro mais forte aqui. Vamos ver GBP/USD, por exemplo. A gente está em momentos do gráfico que a gente não tem nenhuma ordem assim que já tenha andado 70% do caminho para o alvo e tal. Então, vamos lá, vamos pôr aqui no gráfico mensal de novo. Olha lá, GBP/USD, a ordem que a gente tem maior valor positivo, ela está na metade do caminho para o alvo ainda. Eu ainda acho muito cedo para colocar proteção, eu prefiro deixá-la andar. Sendo que a gente poderia usar aqui, botar até alvos até mais para cima ainda, né? Mas eu não compraria mais onde ele está aqui agora. Se ele vier aqui abaixo, talvez eu comprasse mais uma vez para colocar um alvo para mais longe ainda. Então, por enquanto, eu não vou colocar mais nenhum alvo, não vou colocar mais nenhuma proteção para médio e longo. E, no máximo, a gente dá uma olhada, ver se encontra alguma entrada para prazo curtinho, para ter o alvo atingido aí na semana e tal. Ok? Então, para essa semana é isso aí. A gente está vendo que a conta está saudável. A gente gasta aí meia hora para dar uma olhada na conta, tomar uma decisão se a gente vai fazer alguma movimentação nela, né? No caso aqui seria só alguma coisa para alvo curto. A gente já viu que para os alvos longos a gente pode pegar e olhar. Eu posso, né, organizar aqui pelo meu lucro. Então vamos lá, primeira linha, pegar as posições que estão me dando maior lucro e olhar cada uma delas e ver se cabe proteção. GBP/USD, a gente está com o gráfico na tela, estamos vendo que a gente não quer proteger nenhuma dessas duas. A terceira aqui, AUD/JPY. Então eu posso buscar aqui o AUD/JPY, eu pego o ativo aqui na esquerda, arrasto ele para dentro do gráfico, coloco ele ali. Vamos lá. Como é que a gente está no AUD/JPY? Ó, esse a gente tem aqui no mensal. Deixa eu melhorar o alvo aqui. Olha lá. A gente tem um alvo aqui, né? Perto do preço. Olha lá. É a ordem final 203 de compra aqui. Qual que ela é? Ela é essa aqui, mais baixa. Ó, esse aqui sim. Ele tá já andou 80% da distância do alvo, tá bem perto do alvo, né? Sendo que a nossa ordem é essa mais baixa aqui, né? A gente está falando dessa, a gente está falando dessa compra aqui para esse alvo. E olha onde o preço está. Praticamente bateu nele, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ficar esperando bater, eu posso fechar na mão, ou eu posso colocar uma proteção. Nesse aqui, no AUD/JPY, então, vamos lá. Eu vou olhar, para colocar a proteção nele, eu vou olhar pelo tempo menor. Ó, a minha ordem está aqui, é essa linha aqui. Ela não tem stop loss ainda, não tem trailing stop nem nada. Vamos olhar pelo diário, o que está falando para gente. No diário, ó, ele está bem esticado, né? Ele está ali, ele testou um rompimento da banda de Bollinger, agora ele abriu aqui dentro e está com candle de indecisão. Isso quer dizer que ele pode jogar para baixo de novo até a mínima desse candle anterior aqui do diário, ou até a média de 20, ou ele vir testar aqui a banda inferior da banda de Bollinger de novo, devolvendo uma parte do lucro aqui que ele já percorreu. Então, pelo diário, já me interessaria colocar uma proteção nele aqui, logo abaixo da mínima desse candle que ele está. Podia ser abaixo da mínima do candle anterior, mas a gente vai estar deixando voltar muito, eu acho. Vamos olhar nos tempos menores um pouco. Como é que está no H4? Vamos usar aqui, então, as linhas do túnel de Vegas no H4 para orientar a gente, né? Vamos lá, a gente vê que ele veio... Ó, depois que ele veio trabalhando aqui mais ou menos, né, o meio da consolidação da movimentaçãozinha dele, a média de 20, ela veio andando em cima dessa linha do terceiro nível do túnel de Vegas aqui, né? Aí ela voltou aqui no segundo, voltou para o terceiro, vem mastigando em cima da linha do terceiro. Aí aqui ela testou o terceiro e aí ela foi lá em cima, testou o quarto. Você vê que faz um tempinho aqui que ela está, né, lutando aqui entre o terceiro e o quarto nível do túnel de Vegas, e é onde o preço está agora. Ele está mais perto ali do quarto nível. Então, uma orientação para mim pelo gráfico de 4 horas seria eu colocar uma proteção aonde? Abaixo do terceiro nível do túnel de Vegas aqui, para dar espaço para o preço andar, ou pelo menos abaixo da média de 20, ou
abaixo do candle anterior, já que ele deixou esse doji, deixou esse pavio todo, ó, ele tentou descer, não conseguiu, está devolvendo e está querendo virar para cima. Eu posso um pouco acompanhar o positivo desse movimento aí, colocar o stop aqui, ó, abaixo desse último candle do H4. Vamos olhar o 30 minutos, o que ele fala pra gente. No 30 minutos, o que a gente vê? O preço testou a média de 200 aqui atrás, não conseguiu romper lá para baixo, né? Falhou o rompimento aqui, né? Aí ele começou a subir, testou de novo a média de 200 aqui e deu uma esticada boa para cima. Olha lá. Se a gente olhar aqui, ele está fazendo uma retração, né, dessa pernada de alta que ele fez aqui, ó. Ele fez, né, ele registrou um fundo, ele definiu um fundo aqui, né? Fez uma pernada, a gente pode dizer que ele fez uma pernada de alta para cima aqui, uma retração, né? Onda 1, onda 2, onda 3, né? Teoria de Dow, tal, né? Aí quem olha Dow, Elliott, né? Princípios básicos, né, de análise gráfica e de movimentação do preço, tal. A gente viu que ele tá que ele sentiu esse topo aqui, como resistência. Aí ele fez essa retração agora. Aqui está nessa consolidação. O que ele pode fazer aqui? Ele pode ficar andando de lado um tempo aqui. Ele pode definir que ele realmente sentiu essa rejeição do topo testado 2 vezes aqui em cima. E ele pode dar sinais de venda aqui e querer voltar para baixo. Ou seja, espelhar esse movimento todo que ele fez aqui, né? Fazendo esse M gigantesco aqui, né? Ele pode querer fazer isso, ou ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo, né? Pernada de alta, retração, pernada de alta, retração, e na teoria de Dow diz que o que? Geralmente isso a gente vai encontrar o que? Um terceiro movimento, uma terceira pernada aqui, né? Então aqui a gente teve uma primeira que foi bem brigada, uma segunda que já subiu, né, com bastante força, só barras positivas. A gente vê que essa retração aqui, ó, também foi bem disputada, tem bastante pavio ali, né, uma consolidaçãozinha ali no meio. E que as últimas barras dele aqui foram... O que a gente tem aqui? A gente tem essa dupla aqui, ó, você tem essa tentativa de venda aqui que falhou, mas aí vem seguida por 2 barras de venda com um corpo pequeno, deixando o pavio para baixo. Ou seja, elas tentaram empurrar o preço para baixo, teve rejeição, tentaram empurrar o preço para baixo, teve rejeição, mas mesmo assim conseguiram descer. Aí, quando rompe a média de 20 aqui, deixa eu aumentar um pouco o zoom. Quando rompe a média de 20 aqui e finalmente consegue uma barra consistente, forte de venda para baixo, o que acontece logo em seguida? Os compradores devolvem com uma barra verde de força aqui, que a gente chama isso de engolfo, né? Ela é maior do que a mínima e a máxima, né? E a abertura e o fechamento da barra anterior. Ela engolfou, né? Ela encampou todo a volatilidade, né? Todo o desempenho da barra de venda anterior. Essa barra de compra devolveu tudo e um pouquinho mais. E aí agora o que? Ela voltou a trabalhar acima da média de 20 aqui. Tá deixando esse doji aqui, né? Ainda de indefinição, mas qual que é a probabilidade aqui? Se esse doji realmente fechar positivo, é dele ter continuidade do movimento aqui. O que mais que a gente pode olhar aqui? A gente pode olhar que se ele tiver uma linhazinha de tendência de baixa aqui, dessa retração, ou seja, a gente pode esperar que quando ele romper isso aqui, você pode esperar ter uma confirmação aqui para daí subir, ou você pode estar arriscando acreditar que esse engolfo aqui foi determinante para dizer que pronto, acabou a retração, agora vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo antes, o nosso movimento principal desse tempo gráfico aqui, que é seguir nessas pernadas de alta, retração, pernada de alta, retração, pernada de alta. Mas o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ganhar força suficiente para romper esse topo anterior, onde ele já encontrou essa barreira aqui. Então, a gente está no momento que é o quê? Ficar de olho. O mais
conservador aqui seria aguardar, romper. Primeiro romper essa linha de tendência de baixa e confirmar um rompimento. O segundo, bem conservador, seria esperar romper esse topo. Aí esperar o preço romper esse topo, voltar para testar, né, transformar a resistência rompida em suporte e daí ir embora para cima, né, e você entrar aqui em algum momento na compra daí para cima, né. Para quem está lidando em day trade, tempos curtos com stop, todos esses fatores são muito importantes e é uma decisão difícil a tomar, porque a pessoa vai ter que ver aonde ela fizer a entrada aqui, ela vai ter que ver qual é a relação do stop. Então, por exemplo, se o cara já entrar com a compra aqui agora, ele vai ter que colocar o stop abaixo do que no anterior aqui. Ele tem que ver a proporção de risco-retorno para ele. Agora, como ele vai encontrar resistência nesse topo aqui em cima, ele sabe que o preço pode ainda voltar a testar o fundo aqui da retração anterior, antes de subir. Então, ele talvez fosse mais seguro para ele arriscar com um stop aqui abaixo da média de 200, né? Só que vai ficando mais caro, né? Dependendo do tamanho de alvo que o cara está colocando ali, ele vai ter que assumir o risco de ter um stop quase do mesmo tamanho, 1 para 1, né? Então, ainda bem que a gente não opera com stop e a gente não precisa ficar passando esse calor, esse suadouro. Mas a gente pode usar das mesmas técnicas de leitura para tentar entrar melhor posicionado, né? Só que a gente sabe que se o mensal tiver a nosso favor, a gente vai poder fazer trabalhos melhores aqui. No caso, o que a gente está olhando aqui? O que a gente quer fazer? A gente não quer fazer uma entrada nova aqui. A gente está pensando em onde colocar a melhor posição para colocar a proteção para a nossa compra efetivada lá embaixo já. Então, olhando pelo 30 minutos, eu acho que a melhor posição é o quê? É logo abaixo aqui, da mínima desses candles, onde a gente teve esse engolfo, né? Então, assim, se esse engolfo aqui, se esse candle positivo que engoliu a barra anterior de venda, que foi a barra de impulso depois do rompimento, né, da média de 20 ali, se isso aqui não foi suficiente para confirmar a tendência de alta do preço, então quer dizer que a partir daqui ele pode realmente querer voltar a cair. Então a gente vai querer encerrar aquela posição já vencedora antes, né, caso ele perca esse contexto aqui. Porque se ele perder essa mínima, significa que ele não está mais respeitando, né, provavelmente essa sequenciazinha de alta que ele vem fazendo. Então o meu preço aqui é mais ou menos, para a gente colocar o nosso stop de proteção, o meu preço aqui é mais ou menos nessa linha aqui dos 79.540, 79.500 mais ou menos. Então eu vou pegar aquela nossa ordem, vou lá para o mensal de novo. A nossa ordem, qual que é que eu quero proteger, né? É esse alvo aqui. Olha lá, é a ordem 203 final aqui, é essa aqui, que eu iluminei aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nosso stop loss aqui. Vamos ver lá no 30 minutos. Vou pôr uma linha aqui. Ó, vou pôr aqui no 79.500. Então, ó, o JPI, essa ordem aqui. Vou clicar duas vezes ali no stop loss. Vou pôr aqui, ó, perda máxima 79. Vou digitar aqui 500. Pronto. Vou até tirar essa linha vermelha que eu coloquei aqui. Tá aqui, ó, nosso stop está colocado aí no 79.500. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente deixar ele aí, mas para quem assistiu os outros vídeos aí viu que eu gosto dessa coisa do trailing stop, né? E se o preço continuar subindo a partir daqui e for embora direto, né? Eu quero então ter a chance de melhorar um pouquinho a posição no meu stop. Agora, a gente colocou um stop quantos pontos atrás do preço? 139 ou 147 pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o meu botão direito nele e eu vou aqui, ó, mover a perda máxima trailing stop. Eu vou aqui em personalizar e vou digitar aqui 150 pontos. Então eu transformei esse meu stop, já é um stop gain, né? Meu stop loss de proteção aqui, que na posição que ele tá me dando aí 47,69 de lucro. Eu transformei ele num trailing stop. Olha lá, ó, acabou de andar. O preço foi um pouquinho para cima, ele vai manter sempre esses 150 pontos caminhando atrás do preço. Ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Vai que o preço dá uma subida sem retração,
eu posso deixar o meu alvo onde ele está, ou eu posso até mover ele um pouco mais para cima. Vou botar ele mais aqui na linha da média de 200. Vai que o preço dá uma estilingada rápida até a média de 200 do mensal aqui, quase sem nenhuma. Se ele não fizer nenhuma retração maior do que 150, igual ou maior a 150 pontos, ele vai bater no alvo. Se ele fizer uma retração igual ou maior que 150 em algum momento, ele vai vir de encontro ao nosso stop de proteção e vai finalizar a ordem, vai realizar o lucro aí, numa faixa aproximada aí de 48, 49, 50 dólares aí. Ok? Acho que por hoje é isso. Eu não tenho muito mais tempo agora, então para mim, para essa semana, está suficiente. Mas se tem mais tempo, pode dar uma olhada no resto da conta, ver se tem alguma ordem parecida, similar com essa aqui, para a gente colocar alguma proteção. Como eu não tenho mais tempo, eu não vou fazer isso agora. E senão o vídeo ia ficar muito longo também. Mas ao mesmo tempo, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu tenho alvos colocados com bom senso, né? A conta, a princípio, eles não precisam ter essa proteção de trailing stop. Eu sei que são alvos que eu posso deixar o preço andar à vontade aí até que eles sejam atingidos. É lógico que se, poxa vida, já deu quase 90% do caminho, se você puder proteger, a gente não precisa ficar devolvendo lucro para o mercado à toa, né? Mas seguindo aí a estratégia para essa conta, a gente não quer ser escravo da conta aqui e ficar tendo que operar ela todo dia e várias horas e tal, né? Então, a gente vai usar também, a gente vai restringir também ao tempo que a gente se propôs a gastar com essa administração aí. Aqui acaba demorando mais porque eu estou falando, etc e tal, mas se você for na prática simplesmente sentar, olhar suas ordens, é coisa de 30 minutos você toma todas essas decisões aí. Então, é isso aí. Boa semana, ótimo 2021 para todo mundo.